Senhores, feliz Bitcoin Pizza Day com Bitcoin $110 mil. Renovamos a máxima histórica finalmente, depois de um primeiro semestre ultra conturbado. Chegamos lá. Os que acreditaram, os que confiaram nas análises, que entenderam o ciclo do mercado, os catalisadores macroeconômicos estão colhendo o fruto. Mas tá rolando uma parada engraçada, curiosa. O sentimento geral no mercado não é de otimismo. Não é de euforia ainda. Por quê? Porque só o Bitcoin praticamente liderou, puxou essa alta. Dominância do Bitcoin ali acima dos 63%, 64%, o que significa a máxima desde 2022, ou seja, as altcoins não acompanharam o movimento ainda. O Bitcoin está na máxima histórica, as altcoins não acompanharam tanto, e a grande maioria dos investidores que caíram no conto da alt-season, sabe? Aquele lá que foi contado por aí. Então, os investidores que caíram nesse conto estão com a carteira num grande prejuízo ainda, porque estão cheio de moedinhas. E agora? Qual que é o próximo passo do mercado? Bitcoin $120 mil, 130, esse rally ele vai continuar? As altcoins vão acompanhar daqui para frente? Ou vai acontecer igual aconteceu no começo do ano? O Bitcoin bateu máxima histórica, depois corrigiu e levou todo mundo pro buraco. Vamos entender tudo o que está acontecendo, porque o mercado está num ponto de virada. Lembra que eu venho comentando o primeiro semestre inteiro, que a gente tinha alguns catalisadores que próximo de junho iam começar a virar? Bom, 22 de maio, faltam alguns dias para junho e o Bitcoin renovou a máxima histórica. Vamos entender essa virada, vamos entender os próximos passos do mercado para que você consiga investir em cripto do jeito certo, beleza? Então, em comemoração, Pizza Day, Bitcoin batendo máxima histórica, se inscreve aqui no canal, a gente está chegando muito próximo da meta de 10 mil inscritos e deixa o dedo no like também, porque me ajuda pra caramba. Senhores, bora lá começar o conteúdo do vídeo de hoje. Qual que é essa grande virada que o mercado está vivendo? O que está por trás dessa máxima histórica? O que está por trás do movimento do Bitcoin sair de $75 mil e parar em $111 mil em menos de 60 dias, mais ou menos um mês e meio. 3 grandes catalisadores que a gente vem acompanhando desde o começo do ano aqui no canal. O fim, entre aspas, das tarifas, uma desaceleração econômica nos Estados Unidos que vem fazendo com que os investidores fiquem animados com o corte de juros principalmente, e uma rotação global de investimentos, investidores procurando alternativas para assumir risco e o Bitcoin acabando se beneficiando por conta disso. Vamos começar falando dessa questão do fim da incerteza em relação às tarifas. A gente teve um pré-acordo entre Estados Unidos e China, um acordo de pausar as tarifas enquanto eles buscam um acordo mais definitivo, um acordo mais prolongado. E é muito interessante porque eles pausaram as tarifas por 90 dias, né, para não ficar machucando o mercado enquanto isso. E o presidente Trump ele falou que eles estavam buscando um total reset trade reset, basicamente reformular do zero toda a relação comercial entre China e Estados Unidos para que eles cheguem em um resultado final benéfico para os dois lados. E a gente teve também um acordo aí de fato anunciado entre Estados Unidos e Reino Unido, tá? O Reino Unido, ele não é o principal país ali dentro da balança comercial dos Estados Unidos e é um acordo que não tem tanto impacto final na geração de receita dos Estados Unidos, no déficit da sua balança comercial, mas tudo isso, tá? O acordo que ainda não foi finalizado, não foi divulgado com a China, e esse acordo, sim, o primeiro e único até agora divulgado com o Reino Unido, eles passaram uma sinalização para o mercado. O mercado que está desde o começo do ano, depois que teve o anúncio dos tarifaços, falando, meu Deus do céu, esquece corte de juros, vai ter uma puta crise nos Estados Unidos, e a inflação vai explodir, o que o Trump está fazendo? Ele tá maluco, meu Deus do céu. E aí o mercado todo tá em parafuso, panicando, e aí essas notícias, elas passaram uma sinalização contrária. O importante aqui não é o acordo final, o importante aqui é a sinalização. O que a gente teve nas últimas semanas foi o Trump falando, olha, eu entendi que todo mundo ficou puto com esse negócio de tarifas. Eu recuei, dei um passo atrás e vou resolver isso aqui de um jeito diferente, porque eu não quero que o mercado quebre, eu não quero que a economia quebre, eu não quero que a inflação exploda, eu quero que tenha corte de juros, eu tô com vocês, tá bom? Dei um passo atrás, tô chamando todo mundo aqui para conversar, vai dar tudo certo, tá bom? No final do dia, essa sinalização que o mercado sentiu do Trump, dos seus ministros, do Scott Bessent, de que, cara, a gente tá caminhando para algo legal, um cenário melhor do que era esperado. Isso ajudou
a tirar essa nuvem negra. A gente tinha uma nuvem negra no mercado de incerteza muito grande. De, cara, você não saber para onde que está indo a principal economia do mundo. Não só isso, o tarifaço ele iria mudar a economia mundial. Como que você vai tomar decisões de investimento se você não sabe como serão os próximos anos da economia mundial? Economia mundial passando por uma transformação nunca vista antes. Como que o investidor fica animado? Fica disposto a falar, vou colocar dinheiro aqui, colocar dinheiro ali, vou me antecipar a esse movimento. Não, o investidor corre para a colina e compra ouro, que foi basicamente a única coisa que subiu. Então, essa grande nuvem negra, que foi o que fez o Bitcoin corrigir, que foi o que fez todos os mercados corrigirem, ela começou a sair. Ainda tá lá, tem umas nuvenzinhas, tá um pouquinho nublado, não tá um sol aberto. O solzão estralando vai aparecer quando a gente tiver, de fato, os anúncios das tarifas, dos acordos, na verdade, né? E a gente ter ali a configuração final de como que vai ficar toda essa relação comercial Estados Unidos e seus aliados e inimigos também, porque a gente tá falando aqui de China como um inimigo dos Estados Unidos. Isso foi boa parte, tá, do que ajudou nessa recuperação do mercado, beleza? E a gente precisa entender que a continuação desse movimento, a continuação da alta, vai depender da continuação das notícias. Isso é complicado, porque a gente está na mão de notícias. A gente está na mão do humor do Trump, do tweet que o Trump vai fazer, tá? Isso vai fazer preço. Se as notícias forem boas, a alta continua. Se as notícias não forem boas, a alta não continua. A gente tem correção no curto prazo. Não dá para prever esse tipo de coisa. Só que esse não foi o único catalisador da virada. A gente teve dois outros catalisadores. O mercado parou de falar de tarifas, falou, beleza, agora vamos olhar para a economia americana. Não tem mais essa incerteza em relação ao futuro, vamos ver como é que está o presente. Vamos ver como é que está a economia americana agora. E aí o mercado começou a ver uma desaceleração na economia. Mas antes de entrar nesse tópico específico, que é muito importante, eu queria dar um outro recadinho rapidinho e super importante para vocês também, tá, pessoal? Bitcoin renovando a máxima histórica, $111 mil, muito investidor ainda perdendo dinheiro, ainda perdido. Eu tô recebendo muita dúvida aqui no YouTube, no meu WhatsApp, no meu Instagram, do investidor falando, não, eu tô trocando tudo por altcoin porque a alt-season tá para começar. Cara, não faz isso, velho. Foi isso que fez todo mundo entrar no buraco no começo do ano. No começo do ano, o Bitcoin bateu $100 mil, todo mundo trocou Bitcoin por altcoin. As altcoins caíram 80%. De verdade, gente, tá acabando o tempo de começar a investir direito no mercado. O mercado tá dando oportunidade. Daqui a pouco o rally de alta acaba, cara. O Bitcoin já tá $112 mil, 111 um pouquinho. E você vai esperar quanto tempo para ficar apostando no alt-season, para ficar com a carteira no buraco? Então assim, cada dia que passa, fica mais tarde. Não vou chegar aqui e falar, é só a última chance. Não é só a última chance. O mercado vai continuar existindo pelos próximos 20, 30 anos. Mas, cara, tu tá deixando dinheiro na mesa, tá perdendo tempo, tá? Vou fazer uma live, uma super aula no domingo, em comemoração ao Pizza Day, em comemoração à máxima histórica, uma aula de 4 horas, tá? Primeira aula, macroeconomia, tudo de tarifas, fatores macroeconômicos, 1 hora de aula com o Carlos, que é o especialista de macro do meu time, tá bom? Depois mais 1 hora de aula comigo, falando como que eu tô posicionando minha carteira, alt-season e teses, narrativas, altcoins que eu estou comprando e como que eu estou mirando realização de lucro, como que eu tô mirando a gestão da minha carteira até o final de 2025. E no fim, airdrops e DeFi com o Léo Gravina. Léo Gravina, que vocês devem conhecer também é um analista do meu time, da parte de airdrops. Ele vai passar tudo sobre airdrops e como distrair de fato o melhor valor possível dentro dessa estratégia também para o final do ano. Todas essas 4 horas de aula vão rolar aqui no canal, mas a live vai ser fechada, beleza? Só para quem se inscrever, eu quero garantir que você vai ter um empurrãozinho ali para realmente participar da live e entender como preparar a sua carteira. Final da live também eu vou chamar todo mundo para conversar no WhatsApp. Não sei se você quer conversar comigo no WhatsApp, se inscreve na live, participa, vale a pena pra caramba, e para quem se inscrever também recebe todo o material e a live vai ficar gravada. Beleza? Primeiro link aqui da descrição, esse domingo de forma gratuita, cara. Perde essa oportunidade não. Agora vamos lá, vamos falar dessa desaceleração na economia americana, porque o mercado como um todo, por conta das tarifas, ele estava com uma incerteza muito grande em relação ao futuro da economia dos Estados Unidos. A gente olha alguns indicadores, que são indicadores de sentimento, de previsão, e esses indicadores, eles mostram que o mercado como um todo, ele não está animado com o futuro da economia americana. Índice de confiança do consumidor, olha ali,
desmoronando. Mesmo patamar que estava durante a pandemia e lá atrás, meados de 2013, 2012, quando a economia americana ainda estava sentindo os efeitos da crise de 2008. E a previsão ali, cara, o consenso das previsões econômicas de grandes bancos e grandes casas de investimento para o futuro da economia americana mostra em pretinho, né, na linha preta, a inflação subindo, então a perspectiva futura é de uma alta da inflação e o PIB caindo, então uma recessão com inflação. Então o mercado como um todo, ele olhando para o futuro e com uma expectativa muito ruim do futuro. Isso é interessante, tá? Você pode falar, nossa, Gabriel, isso é horrível. Talvez não seja, porque se o mercado está olhando para o futuro da economia americana e falando, cara, não estou tão seguro em relação a isso, o mercado não está tão otimista assim. O mercado não está tão disposto a assumir risco. E isso faz com que o mercado, os investidores, façam duas coisas, dois movimentos. Primeiro, eles assumam o risco de outra forma. E segundo, eles não estejam tão comprados assim. Isso pode mudar no futuro. No momento em que eles passarem a estar mais comprados, pode ser que isso deixe eles mais animados. No momento que eles ficarem mais otimistas, aí sim eles passam a comprar e a gente tem uma probabilidade maior de alta. Mas o que eu quero destacar aqui é que, cara, a perspectiva futura, ela tá gritando, cara, recessão, não sei o quê, não sei o quê. Quando a gente vê, o mercado ainda tá precificando uma probabilidade de 40% de recessão. Tava em 70%, 80% essa probabilidade, mas ainda tá quase um meio ali. Joga a moeda, o lado que cair é recessão ou não é recessão nos Estados Unidos. Só que os dados mais recentes da economia americana, que mostram como a economia americana está agora, mostra que, cara, talvez não seja tudo isso. Todos os indicadores de mercado de trabalho e atividade econômica não estão indicando que a economia americana está desacelerando a nível de entrar numa recessão. E quando a gente vê os indicadores da última semana, por exemplo, a gente vê, cara, núcleo de vendas no varejo, abaixo do esperado, mas nada muito gritante. Semana retrasada tivemos payrolls, indicador de mercado de trabalho, taxa de desemprego, tudo mais. Cara, beleza, taxa de desemprego está subindo, mas ainda não no nível recessivo, tá? CPI semana passada, CPI e PPI, que são os dois principais indicadores ali de inflação que o Fed analisa, mostrando a inflação caindo nos Estados Unidos e não subindo. E a gente vê esse movimento, essa trajetória do CPI nos Estados Unidos caindo desde 2021. E, cara, vamos olhar quanto que tá aqui, vamos dar um zoomzinho aqui. 2,30? A inflação nos Estados Unidos está em 2,30. A meta do Fed é 2. A inflação já está próxima da meta. Calma aí, a economia americana está desacelerando, não está desacelerando a níveis recessivos, a inflação ela está caindo, está próxima da meta do Fed, e o mercado como um todo está precificando corte de juros só em setembro? 2 cortes de juros esse ano, um em setembro e um em dezembro? Tem alguma coisa errada aí. Gabriel, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a economia americana está caminhando para onde a gente queria que ela caminhasse. Uma desaceleração gradual, com a inflação também em queda. Isso faz com que a gente não tenha um medo muito grande de recessão. Recessão é ruim para todo mundo, mas ao mesmo tempo a gente tem espaço para o Fed começar a incentivar a economia, injetar incentivos, cortar juros, para que a economia pare de desacelerar, pare de chegar num ponto ali em que a taxa de desemprego pode começar a ficar desconfortável, tá? O que o Fed quer é taxa de desemprego baixa, inflação baixa também. Inflação tá baixa, a taxa de desemprego tá subindo, daqui a pouco ele vai ter que puxar a taxa de desemprego para baixo. Como que ele vai fazer isso? Principalmente cortando os juros. O mercado tá caminhando para o cenário que todo mundo gosta, que todo mundo quer. Mas quando você vê a expectativa geral dos consumidores, dos investidores, a expectativa é uma expectativa o contrário. Inflação vai... O que os investidores estão falando, né? A inflação vai explodir e vai ter recessão. Quase 50% de probabilidade de recessão. Então isso mostra que a nuvenzinha da tarifa ainda está lá. Lembra que eu falei? O sol não está aparecendo ainda? A tempestade saiu. Está nublado. Mas o sol ainda não apareceu. Gabriel, você está falando que o Bitcoin está na máxima histórica e o céu ainda está nublado? Pois é, cara. Olha só que interessante. O que eu quero mostrar com isso? No longo prazo, pensando o movimento até o final do ano de 2025, os principais catalisadores do mercado, eles ainda estão em um ponto de virada. E a gente tende a ver ainda uma construção maior desse otimismo. O mercado ele ainda não está no seu full euforia, full otimismo, aquele momento em que tudo sobe, você olha e fala, velho, eu não sei nem mais explicar por que está subindo. A gente já viveu isso daí, né? Já viveu isso em outros momentos para o Bitcoin. Não está nesse momento. Os catalisadores ainda estão virando, o mercado está construindo o seu otimismo, o que é positivo. É positivo de um ponto de vista de entender que essa alta ela tem mais combustível para se prolongar no longo prazo. Isso não quer dizer que você tem tudo o que você precisa para uma euforia de curto prazo. Como eu falei, as nuvens ainda estão lá.
As nuvens das tarifas estão lá. Qualquer notícia ruim pode fazer uma correção de curto prazo. Beleza? Então esses foram os primeiros 2 catalisadores. Terceiro catalisador, tá rolando uma rotação global nos investimentos, está rolando uma rotação global de dinheiro no mundo. O que eu quero dizer com isso? É uma tese também que a gente vem discutindo aqui. Todos os vídeos macro, eu faço um vídeo macro por semana, tá, gente? Todos os últimos 3 meses a gente vem falando sobre esses 3 catalisadores e falando sobre como eles poderiam virar próximo de junho. Olha só. Mas vamos lá. Rotação global de investimentos. Esse gráfico mostra, quando essa linha está para cima, mostra que os investidores, os fundos de investimento globais, estão super comprados em bolsa nos Estados Unidos. Quando ele está para baixo, mostra que eles estão super vendidos. E olha só como eles estão, não vendidos, né? Estão tirando capital. Eles não estão apostando na queda, mas eles não estão aportando capital na bolsa americana. E olha só como essa linha de para baixo, ela se intensificou pra caramba nessas últimas semanas e atingiu patamares muito relevantes, tá? Patamares próximos ali do que a gente viu em 2008, por exemplo. E em termos de movimento de alta depois para baixo, ou seja, estavam super comprados, depois ficaram super vendidos, né? Uma reversão de sentimento. Essa foi uma das 3 maiores reversão de sentimento em relação a investimentos na Bolsa Americana da história. Gabriel, o que isso está querendo dizer? Traduz para mim. Investidores estão tirando dinheiro dos Estados Unidos. É isso que eu estou querendo te dizer. Estão tirando dinheiro dos Estados Unidos já há algum tempo e jogando para outros lugares. Só que na sexta-feira a gente teve uma notícia que intensificou esse movimento e que fez... Essa foi a notícia que fez o Bitcoin bater a máxima histórica, tá bom? Essa notícia aqui. Rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos pela agência chamada Moody's. Eu sei que muitos de vocês devem ter visto essa notícia, tá? Por sorte, eu trabalhei com o mercado de crédito. Olha só, curiosidade, eu trabalhei há alguns 4 ou 5 anos na Faria Lima. Pois é, rapaziada. Antes de ser picado pelo mosquitinho do Bitcoin e vim trabalhar com cripto, eu trabalhava num fundo de investimento em crédito. Então, eu lidava muito com essas empresas, Fint, Moody's, que basicamente o trabalho delas é analisar empresas e analisar instituições como bancos e governos, países, e dizer se emprestar dinheiro para essa instituição é seguro ou não é seguro. E ela mede essa segurança por conta de notas. Tem a nota máxima, AAA, AAA, e tem outras escalas, AA-, AA1, na verdade. Enfim, tem as escalas lá, até a pior escala possível, tá? Que você mede o quão confiável é emprestar dinheiro para aquele país. Emprestar dinheiro para um país significa comprar renda fixa daquele país, porque renda fixa é isso, tesouro público, Tesouro Selic, nada mais é do que você está emprestando dinheiro para o governo brasileiro. E lá nos Estados Unidos também a gente tem a taxa de juros americana, o yield americano, que nada mais é emprestar dinheiro para o governo americano. Esse rebaixamento diz o seguinte, Estados Unidos está déficit atrás de déficit, ou seja, os Estados Unidos gasta muito mais do que ganha. Por quê? Porque a balança comercial dele está completamente desbalanceado, é o problema que o Trump está querendo resolver, tá? O país está completamente endividado, porque basicamente a estrutura de custos do governo, estrutura de custos pública dos Estados Unidos está extremamente inchada, então você tem ali um monte de vagabundo ganhando dinheiro pra caramba, é o problema lá que o Musk queria resolver também, mas ele também caiu fora disso daí. E, cara, eu acho que no futuro não tem uma solução clara para a economia americana que não seja o calote. Esses caras vão dar calote da dívida em algum momento. Então, cara, se esses caras vão ser caloteiro em algum momento, não tá mais tão seguro emprestar dinheiro para eles, né? Então a gente tá rebaixando a nota. É basicamente isso que aconteceu, que foi a notícia divulgada na sexta-feira. Ah, Gabriel, meu Deus do céu, a economia americana está numa péssima situação agora. Esse indicador, esse movimento da Moody's e da Fint, dessas instituições aumentarem ou diminuírem a nota, ele tem um péssimo timing, tá? Como eu falei, eu trabalhei com essas empresas por muito tempo e vi o que elas faziam ali na avaliação de empresas, sabe? Muitas vezes eu ia lá, avaliava uma empresa e via que, cara, a empresa estava quase a nível de insolvência. E eu falava, não vou emprestar dinheiro para isso, né? Era meu trabalho, eu trabalhava com isso. E aí eu ia lá, conversava com o pessoal da Fint, ninguém sabia nada que estava acontecendo na empresa e dava uma nota boa para ela, entendeu? Então, assim, obviamente, eles terão uma análise muito mais aprofundada quando a questão é a economia americana, beleza? Porém, a Fint rebaixou a nota dos Estados Unidos, né, a nota de crédito dos Estados Unidos em 2011. Esperou a economia americana quebrar para falar, não tá legal não. Então assim, quando a economia americana em 2008, eles falavam que era a nota máxima de crédito. Depois que a economia quebrou, eles rebaixaram. Enfim, aqui não importa tanto se os caras fizeram isso no momento certo ou não. O que importa é que isso é uma sinalização para todo mundo de que,
não está mais seguro deixar seu dinheiro nos Estados Unidos. A economia americana não está mais tão soberana, tão sólida assim. Convém você tirar seu dinheiro de lá. Isso intensificou esse movimento de saída de capital, de saída de dinheiro dos Estados Unidos. Ainda mais quando você olha para o resto do mundo e você vê o resto do mundo cortando juros, né? A Europa já tacou juros para baixo ao longo dos últimos 2, 3 anos. China está começando a injetar estímulo monetário para frear um possível impacto das tarifas. Nessa última semana, depois de mais de um ano, a China cortou juros de novo. Então, enquanto o Powell está enrolando lá, a China já está tacando juros para baixo, né? E o movimento de corte de juros que está acontecendo na China há bastante tempo. Então, você tem o mundo todo ali com incentivos econômicos e os Estados Unidos, né, com juros altos e a Moody's rebaixando a nota de crédito deles e o Trump brigando com todo mundo. E aí o que aconteceu, cara? Dólar em queda, isso intensificou a queda do dólar, então investidores saindo do dólar, tá? O DXY, né, que é o indicador da força do dólar, caindo para baixo de 100 pontos, que é um suporte, né, para o dólar. A gente consegue ver nesse gráfico, né, que vem desde 2023, como a gente está no menor patamar do dólar nos últimos 4 anos. Tá bom? A gente teve esse indicador que chama EFA, é um ETF que ele pega todas as bolsas do mundo, menos a bolsa americana. Então você pega é como se você estivesse investindo em todas as ações do mundo inteiro, menos as ações dos Estados Unidos. Ele renovando máxima histórica, esse gráfico aqui mostra o EFA desde 2020, então EFA batendo ali máxima histórica atrás de máxima histórica. E alta de juros de longo prazo nos Estados Unidos. Aqui é algo que eu quero reforçar bastante, porque esse slide ele é muito importante, tá? O título de juros longo de 10 anos nos Estados Unidos, ele subiu muito, chegou a bater ali seus 4,60, um dos maiores patamares também dos últimos 3, 4 anos nessa semana, tá? Então a gente teve esse movimento muito clássico. A historinha foi rebaixamento da nota de crédito pela Moody's, alta da taxa de juros longa, alta das bolsas ao redor do mundo, Ibovespa, batendo máxima histórica, alta do ouro, alta do Bitcoin. Essa foi a sequência de eventos dos últimos 7 dias, tá bom? Muito desencadeado por conta desse rebaixamento da nota de crédito. E esse movimento da alta dos juros de longo prazo nos Estados Unidos, por que ele acontece, tá bom? Eu empresto dinheiro para um governo. O governo dos Estados Unidos é o governo mais seguro de todos. E eu falo, Estados Unidos, estou te emprestando meus dólares, me devolve 4% ao ano. Tá de boa. Eu sei que eu não preciso de mais do que isso, porque eu sei que é seguro, vocês não vão me dar calote. E aí, a instituição lá vira e fala, não tá mais tão seguro emprestar dinheiro para os Estados Unidos, não. O que os investidores falam? 4% ao ano? Não. Agora, para receber dinheiro do governo americano daqui 10 anos, com esse risco de calote, agora eu preciso de mais. Agora eu preciso de 4,60. E aí, esses juros, o que os investidores pedem para receber de juros ao longo do tempo, para emprestar dinheiro para o governo americano, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Qual que é o problema aqui? O problema é que quando esse juro sobe, a dívida americana sobe também. E quando a dívida americana sobe, os Estados Unidos pagam mais dívida. Tem que tirar dinheiro dos seus cofrinhos. Na verdade, ele não vai tirar dinheiro dos cofrinhos, né? Ele vai imprimir dinheiro para pagar a dívida. E quem vai perder é você, porque isso vai representar inflação. Então, ninguém quer Powell, Fed, Trump, seus ministros, ninguém quer alta de juros de longo prazo nos Estados Unidos. Isso é péssimo para a economia americana. Péssimo para os investidores e péssimo de um ponto de vista de contas públicas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 2/3 da dívida para renegociar esse ano e vai ter que renegociar nessa taxa aí? Os caras estão ferrados. Gente, uma alta de 0,10, tá? Ela subiu aqui 0,2, ela subiu aqui 0,2 em um dia, tá? Uma alta de 0,10 na taxa de juros longa dos Estados Unidos significa que os Estados Unidos vai ter que gastar a mais, pagando juros da dívida, mais do que ele já investiu na construção dos seus porta-aviões. Uma nação que tem que gastar muito mais pagando dívida do que reforçando o seu poderio militar. Então, assim, se eu aqui da querida Vila Mariana, em São Paulo, enxergo isso, a cúpula do governo também enxerga. Então, esse movimento que a gente está vendo da última semana, ele deve acelerar, tá? Ele deve acelerar tanto Powell quanto Trump tentando encontrar soluções para isso. A solução do Powell é muito clara, cortar os juros. A solução do Trump é passar uma sinalização positiva para o mercado. Virar para o mercado e falar, pessoal, calma, a gente está seguro, tá? Como que eu vou resolver o problema da dívida? Assim, assado. Eu tenho um plano aqui para resolver a dívida americana e eu estou negociando as tarifas com todo mundo pode investir aqui nos Estados Unidos, que o futuro da economia americana
Tá bom. Então esse movimento, ele é um movimento que machuca investimentos nos Estados Unidos no curto prazo. É bom para o Bitcoin, porque joga capital dos Estados Unidos para fora e o Bitcoin se beneficia com isso. E pode também ser benéfico tanto para os Estados Unidos quanto para investimentos ao redor do mundo, também no longo prazo. Porque ele pode acelerar outros catalisadores, corte de juros e resolução das tarifas. Então, isso daqui também está num ponto de virada muito interessante. Dito tudo isso, senhores, o que esperar? Vamos responder as dúvidas que todo mundo tem. Primeiro, notícias podem afetar no curto prazo, tá? A gente está com índices de medo e ganância em extrema ganância, então a gente saiu de 75 mil dólares para 112 mil dólares praticamente sem correção, a gente está muito dependente de notícias, tá bom? A gente está num rally bem longo já, bem contínuo, mais de um mês de alta, sem grandes correções, sem nenhuma correção de 10% no meio do caminho, sem nenhum respiro. Então, cara, tomem cuidado no curto prazo, tá? Tomem cuidado no curto prazo. Alguma coisa que nos leve a aumentar o medo de recessão ou inflação pode atrapalhar, ou seja, um indicador de inflação alto, um indicador econômico muito fraco ou notícias ruins em relação às tarifas. Qualquer uma dessas notícias contrárias pode mudar o sentimento de curto prazo. As sinalizações são de que esses catalisadores eles vão continuar virando no longo prazo. A expectativa é de um avanço nas negociações. Cara, o Trump já tá com a bunda na parede, gente. Juros de longo prazo subindo, todo mundo pressionando ele, o cara não vai ser maluco de dar para trás nas negociações. Ele vai querer avançar nas negociações com todos os países. Expectativa de corte de juros, não é só o Trump que está com a bunda na parede, nosso querido Jeremy Powell está aí também. E o nosso ponto de virada do mercado ele está se concretizando. Tá bom? Tudo que a gente falou nesse primeiro semestre que poderia acontecer e que se acontecesse faria o mercado se recuperar, está de fato acontecendo, mas tem muito para acontecer ainda. Por isso que a minha visão de que até o final do ano o Bitcoin chega nos 150 mil dólares, ela se mantém. No começo do ano, meu primeiro vídeo do canal no ano foi, pessoal, por conta desses motivos eu acho que o Bitcoin chega em 150 mil dólares esse ano. E eu mantenho a minha tese, porque eu acredito que esses catalisadores ainda têm muito o que andar, beleza? Gabriel, alt-season, quero trocar meus bitcoins por altcoin. Penúltimo vídeo do canal foi sobre altcoins, alt-season. Coloquei aqui embaixo, em algum lugar aqui em cima, na verdade, o link para você assistir. No final dessa live você vai ser redirecionado também para esse vídeo, beleza? Não acho que está na hora de trocar bitcoin para altcoins, tá? O mercado não está eufórico nesse ponto. Então, você pode cair na mesma cilada do começo do ano, tá? Mas assista o vídeo, que você vai ser redirecionado agora. E lembre-se de estar na live de domingo. Na live de domingo eu vou falar muito sobre altcoins, vou falar muito sobre posicionamento de carteira. Primeiro link da descrição, você se inscreve gratuitamente. Segundo link também, você cai no meu WhatsApp para receber uma consultoria gratuita da sua carteira, tá? Hora de prestar atenção na sua carteira, hora de fazer as coisinhas do jeito certo. E comemorar um pouco, né? Hoje, Bitcoin Pizza Day. Vamos pedir uma pizza, rapaziada? Eu vou chamar o pessoal da Mercúrios aqui no escritório, vou chamar o Léo, o Carlos, do Danilo, pra gente mandar uma pizza e comemorar. Vejo vocês domingo na Super Live pra gente comemorar juntos. Abraço.